Olá, boa tarde. Meu nome é Alice Santana, eu sou editora lá na Companhia das Letras e tenho a alegria de ter trabalhado no livro que o Elcanaã organizou para a companhia, O Coral e Outros Poemas, que é uma antologia muito generosa da Sofia de Mello Briner Andressen. Tá lá, enfim, um trajeto bem completo da produção poética dela. Elcanaã Ferraz, muito obrigada pela presença, obrigada por ter topado o nosso convite para conversar sobre a Sofia de Mello Briner Andressen. Agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade para conversar com a gente. Bem, eu que agradeço por vários motivos, porque é você, porque é a Sofia, e então tenho certeza que vai ser uma conversa agradável, e também porque é uma conversa que vai chegar até os professores, aos alunos, então isso é muito importante. Então, Elcanaã, eu pensei em começar a nossa conversa pedindo para você apresentar um pouco a autora, falar um pouco sobre a trajetória dela. Acho que isso seria bacana para quem nunca teve contato com a obra. É difícil apresentar uma poeta do tamanho da Sofia, né? Bem, em linhas muitíssimo gerais, eu acho que só basta, assim, seria não suficiente, mas é incontornável dizer que ela nasceu no Porto, em 1919. Ela veio de uma família de origem dinamarquesa, daí esse nome, Andresen. Enfim, mas ela passa a maior parte do tempo no Porto, é de uma família aristocrática, e ela começa a publicar nos anos 40, 1944, ela publica o primeiro livro. Desde então, é muito claramente reconhecido como um dos maiores poetas portugueses do século XX, que os portugueses chamam de século de ouro da poesia, né? Com grandes nomes. E talvez a Sofia tenha sido o nome da poesia desse século de ouro, o nome de uma poeta mulher mais expressivo, mais representativo. Há outras, mas sem dúvida a Sofia é um dos grandes nomes, né? Embora depois a gente tenha, de outra geração, a Fiamma, Paz Brandão, a Luísa Neto Jorge, a própria Adília Lopes, mais recente. Mas digamos que nessa entrada da poesia portuguesa pós-Fernando Pessoa, a Sofia está entre os grandes nomes, e o grande nome de uma poeta mulher. Não é muito fácil apresentar assim. Biograficamente, eu diria que esses traços são importantes. A Sofia esteve depois da Revolução dos Escravos, né? Onde ela tem uma presença muito marcante, muito forte. Atuou como deputada da Constituinte, portanto era um nome ligado não só à literatura, mas uma literatura que tinha uma dimensão política muito forte, e além da literatura, sua presença como personagem, como figura da intelectualidade portuguesa, de uma grande representatividade política. E isso transparece nos livros da Sofia, transparece nos seus poemas. Então é uma poeta muito singular, porque simultaneamente ela é muito ligada aos temas do equilíbrio, da unidade, temas, digamos, uma visão existencial, muito ligada à natureza, mas é uma poeta extremamente fincada no seu tempo, e fincada num tempo muito difícil, que é a ditadura salazarista, né? E ela foi uma figura muito marcante na oposição ao regime ditatorial em Portugal. Ela foi um grande nome. Elcanaã, você falou sobre essa preocupação social e política que é muito presente na obra da Sofia, e você falou também sobre a natureza. Você acha que valeria destacar outros temas presentes na obra dela? O mar, como você sabe, é muito recorrente, né? Assim, para quem nunca leu a Sofia, o que pode encontrar de imagem, de elementos? Sim, a Sofia pode dizer que é uma poeta da natureza. Um grande crítico português chamado Eduardo Prado Coelho diz muito acertadamente que a poesia da Sofia tem dois grandes inimigos: o tempo e a cidade, que são realmente dois polos, digamos,
repulsivos, né? A cidade sempre soa para Sofia como o lugar da dissolução, da ruptura, do sujeito cindido, fragmentário, perdido numa espécie de redemoinho sem sentido. Então, a visão da Sofia em relação às cidades é sempre negativa. Há uma exceção e falaremos dela. Mas, e o tempo? E o tempo? Né? Como ela fala muitas vezes, o tempo me divide, o tempo me corta. Então, esse tempo, que na verdade é o resultado da consciência do sujeito moderno, ela vai procurar a natureza, que servirá a ela não só como uma imagem oposta à cidade, mas também como uma imagem, como um arsenal de imagens também oposto a esse tempo fragmentário. Não que não haja um tempo na natureza, o tempo há, ao contrário, né? Quer dizer, a natureza é um ensinamento sobre o tempo, mas ali é o tempo natural, é um tempo da unidade, da integração. A Sofia é uma poeta da natureza, que para ela é sempre uma espécie de mito, né? Ela vai procurar na natureza essa unidade perdida que ela tanto lamenta. Nós vamos encontrar várias vezes na poesia da Sofia umas expressões antagônicas, né? Do tipo cortada, una, dividida e inteira. Esses polos estão sempre em tensão, estão sempre presentes. E ela está sempre à procura dessa unidade. Essa unidade tem a ver com uma espécie de tempo original, que seria o tempo de um homem ligado à natureza, ou seja, o sujeito como mais um elemento da natureza e não como um sujeito apartado da natureza, fora dela, né? Que se vê como um sujeito e a natureza como um objeto do qual ele pode dispor, sempre a partir da sua razão, da sua presença, como se a natureza fosse alguma coisa meramente utilitária, né? E a Sofia vai procurar essa natureza exatamente como uma memória de um tempo em que teria havido, e por isso tem algo mitológico nisso, teria havido uma espécie de união do sujeito com a natureza. O que, portanto, dá à poesia dela uma coisa muito curiosa, que é uma espécie de paganismo, né? Ou seja, uma poesia da natureza voltada para a natureza, como você falou, o mar. Então, há o mar, o jardim, a lua, a areia, as dunas, o céu, a lua, as plantas, as pedras, as árvores, a flor. Mas tudo isso que lhe dá a ela essa espécie de paganismo não se choca com um outro lado da Sofia, que é uma poesia que tem, às vezes claramente, às vezes não tão claramente assim, mas é possível perceber ecos de um cristianismo, e que tem a ver com a própria biografia da Sofia, que era uma poeta que tinha uma forte ligação com a igreja, não só por razões, digamos, de cunho muito pessoal, assim, uma inclinação psíquica, emotiva e espiritual, mas também porque a Igreja Católica em Portugal, em alguns momentos, em vários momentos, menos como aconteceu aqui também no Brasil durante a ditadura militar aqui, foi uma igreja que esteve ao lado da oposição à ditadura em Portugal, e muitas vezes ajudou os presos, enfim, teve uma atuação política muito solidária, muito correta, muito ética. Então, há na Sofia, portanto, uma forte presença desse cristianismo, e simultaneamente é uma poeta que a gente pode dizer que é uma poeta pagã, uma poeta da natureza. Então, assim, para quem Deus, né, ou alguma coisa divina é a natureza, mas simultaneamente essa natureza que é Deus, ela não substitui a imagem do Deus cristão, né, que manda o seu filho e por aí vai. Então é muito interessante observar isso na Sofia. Então a natureza para ela é uma espécie de unidade a qual ela recorre, como se fosse essa unidade que está perdida, que é alguma coisa que estaria perdida num tempo imemorial, quando o homem esteve em ligação com o universo e não separado dele, ou ainda
cristamente falando, né, numa espécie de momento anterior ao pecado original, quando o homem feito à imagem e semelhança de Deus ainda vivia, né, no paraíso. Isso na Sofia aparece no tempo presente e materialmente na natureza. Então é diante do mar que ela revive esse tempo áureo da unidade. É diante do mar. Né? Diante do mar ela não é que ela pensa na unidade, ela vê a unidade. Ela se une outra vez, ela experimenta essa unidade, essa espécie de paraíso perdido diante do mar, né? Diante do mar ou dentro do mar. Pois a Sofia diz que ela é da raça dos que mergulham de olhos abertos. Então ela é uma poeta que ela não só vê o mar, como ela mergulha. Então ela fala das algas, dos líquens, das pedras, dos peixes. Então é muito bonito. A gente poderia fazer uma lista dos elementos marinhos que aparecem na poesia dela. Então tem alga, líquen, esponja, anêmona, enfim, animais vários que estão sempre povoando a poesia dela. E tudo isso, assim, uma espécie de mágica, né? De mágica e com um verso muito fluido, muito... O próprio verso da Sofia, o próprio ritmo da poesia da Sofia tem algo marinho, parece que anda como a água do mar, vai e vem, tem um ritmo muito mágico. Lindo isso que você falou. Parece que eu mergulhei junto aqui. Enquanto você falava, eu via tudo. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você mencionava essas imagens da poesia da Sofia é que, embora ela tenha uma coisa muito solar, muito iluminada, ela também tem uma sombra muito presente na poesia, né? Você falou desse antagonismo, dela cortada e ela una, ela cindida e ela inteira. E eu fiquei pensando que a natureza nem sempre ela é alegre, digamos assim, né, na poesia dela. Tem um poema dela que fala que tudo tem um monstro dentro, né? Fiquei pensando se valeria falar sobre o estilo dela, a escrita dela, para além dos elementos, como é que ela traz essas coisas concretas nos versos, na sua opinião? Olha, a Sofia tem uma coisa muito curiosa, muito interessante, muito sedutora e muito atraente, que é o fato de que é uma poesia que você lê e ela parece muito simples. É uma poesia muito clara, muito clara. O vocabulário é muito límpido, a sintaxe é límpida, o ritmo é translúcido, fluido. Então é uma poesia que você lê e você se instala como leitor imediatamente em estado de apaixonamento. É impossível, qualquer leitor. Você lê e você se apaixona de imediato. É preciso quase que fazer um certo esforço, sabe, para reconhecer onde estão esses recursos estilísticos que você falou. Porque é quase como se eles fossem imperceptíveis, sabe? Tamanha a naturalidade com que ela fala. Mas, por exemplo, a gente pode dizer que é uma poesia de grande concisão, perfeitamente. Né? São versos muito concisos. É uma poeta da concisão, da economia do mínimo, sem nenhum tipo de sobra de versos longos, de sintaxe que vem e vai, sabe, dos alemães que vão criando situações, sintaxes que correm de maneira complicada, um verso que dá no outro, com interrupções, enfim, não, nada disso. É uma poeta da concisão. E ela tem umas contraposições rítmicas que acontecem simultaneamente com esse fluxo melódico, sabe? Então, ela pode ter um verso que flui e aí, de repente, aquele fluxo se interrompe e vem um verso mais curto, marcado por um certo corte brusco. Tem grandes sobreposições de tempo e espaço, uma poesia onde passado, presente, presença, ausência se confundem. Você tem também imagens muito perturbadoras, que são realmente muito insólitas, quase que, se a gente quiser, pode chamar de surrealistas, sempre muito construídas. Né? Mas você tem momentos de assombro, sabe? De grande assombro, porque são imagens perturbadoras. Também há uma indeterminação entre concreto e abstrato. Essas coisas também não aparecem de modo positivo, mas como sendo uma coisa só. E a gente pode dizer que tem um forte caráter plástico arquitetônico,
na poesia dela, né? E muitas vezes ela fala de geometria. A geometria é uma coisa muito cara à Sofia. Por quê? Porque ela é uma poesia, ela é uma poeta da claridade. Você falou da sombra, e ela diz isso claramente, como você disse, né? Ela diz que em cada coisa há um monstro dentro, há um lado sombrio, mas ela escolherá o lado da luz. A opção dela está feita, é a opção pela luz. Ela fala da sombra porque é inevitável, porque a sombra está lá. E para que você defina a luz, você precisa definir a luz em relação à sombra, né? Você só pode definir que há luz porque há sombra, para que você, né, compreenda o contraste entre essas duas luminosidades, a presença intensa da luminosidade ou a falta de luminosidade. A Sofia opta sempre pela luminosidade. E, sobretudo, pela luminosidade formal. Os versos são luminosos, né? São claros, são límpidos. E aí essa ideia da geometria não é tanto um apreço pela geometria das coisas, mas é como se o verso dela tivesse uma precisão geométrica. Porque as formas são claras, as formas são límpidas, né? Então há um apreço pela precisão, pela síntese. Então é como se a Sofia procurasse no mundo, né, uma limpeza, uma claridade que tem a ver com uma espécie de justeza. As coisas são justas, as coisas estão nos seus lugares. E essa justeza, na Sofia, é também um sinal da procura da justiça. Então, a justeza para ela é também a justeza de uma justiça social. Então, é como se ela estivesse à procura de um mundo justo, não só como um valor, se quisermos, existencial, mas é uma justiça social. Ela quer, ela deseja, ela sonha, ela lutou por uma justiça coletiva, uma liberdade e um equilíbrio do mundo, no mundo, na sociedade. Então, o que a gente chama da claridade, da clareza, da limpidez ou da geometria na poesia da Sofia tem a ver com esse desejo de um equilíbrio do mundo em todos os seus aspectos, se quisermos. Perfeito. E, Elkanan, você poderia falar um pouco especificamente sobre a antologia que você organizou, o Coral e Outros Poemas? O que você selecionou de importante para o leitor brasileiro conhecer da obra da Sofia? E depois, se você puder falar também sobre o Cristo Cigano e o Geografia, por favor, seria ótimo para entender o que eles têm em comum e o que eles têm de representativo da obra da Sofia. Bem, a antologia começa no primeiro livro, de 44, né, e vai até o último livro, que é o Buzo de Cós, de 97, e ainda há alguns poemas dispersos que foram encontrados e que, enfim, ficaram inéditos em livro, que comparecem nessa antologia. Então, de fato, essa antologia é um percurso pela obra inteira, é um volume bastante alentado, eu acho que é uma coleção que dá uma visão clara e ampla da poesia da Sofia, passando por todos os livros. Há uma introdução onde eu busquei fazer realmente uma apresentação, livro a livro, para que entendêssemos o percurso da Sofia ao longo do tempo, livro a livro, como os livros retomam os temas, como os temas avançam, quais são as mudanças formais que vão acontecendo. Então, ao mesmo tempo, você tem essa visão de conjunto, que é fundamental, porque a Sofia parece, muitas vezes, uma poeta de uma voz só. Ela é tão inteira, ela é tão perfeita e inteira, ou se quisermos, ela é tão perfeitamente inteira, que parece que é uma voz única que começa e vai até o final, sabe? Como uma música ininterrupta. Mas como toda música, ainda que ininterrupta, né, há mudanças na melodia, há mudanças rítmicas, né? Os temas também mudam. Era uma poeta que está sempre voltando às suas questões, né? A natureza... Eu falei a natureza e pus reticências da minha fala, mas eu diria que é a natureza. Eu diria que é a natureza, ponto. E o seu amor pela simplicidade das formas, pela simplicidade do mundo, pelas coisas simples. Uma poeta
que você percebe a generosidade, sabe? Você percebe o carinho pelo mundo. Parece uma poeta que cuida do mundo e que se revolta, evidentemente se revolta porque o mundo nem sempre recebe o carinho que se dá a ele, né? Nem sempre corresponde e muitas vezes, né, responde com a brutalidade, com o horror, né, deixando vir à tona o tal monstro que dorme dentro de cada coisa, né? E isso vai mudando ao longo dos livros, né? O modo com que isso vai aparecendo, certos temas que vão surgindo. Então, a antologia dá conta disso e esse texto de abertura, creio eu, mostra um bocado isso, né? Em relação a esses livros específicos de que você fala, o Cristo Cigano é um livro muito interessante, não é? Ele publicado em 1961 e que ele nasce de um encontro dela com o João Cabral de Melo Neto, que acontece em 1958. O João Cabral servia como diplomata, né, em Sevilha, morava em Sevilha nessa época, e eles se conhecem lá, pessoalmente. E a Sofia se encanta com o João Cabral e o João Cabral por ela. Um já conhecia a poesia do outro, e o João Cabral conta à Sofia uma lenda muito, muito conhecida em Sevilha, que tem pelo menos duas versões. A Sofia escreve o Cristo Cigano aproveitando uma dessas versões, que diz que é a história a história de um escultor sevilhano, Francisco Antônio Ruiz Rijon, que recebe uma encomenda que ele faça para uma igreja um Cristo expirante, ou seja, não é um Cristo morto, é um Cristo que está expirando, ou seja, à beira da morte, tá? Digamos assim, nos seus últimos momentos, então, no momento de agonia. E esse escultor teria, diz a lenda, né, vou ficar nessa versão que a Sofia usa, tá? Ele passa muito tempo tentando esculpir, desenhar essa expressão e não chega nunca lá. Bem, um dado que eu esqueci de dizer é que isso teria acontecido ali meados do século XVII, para ser mais preciso, 1682, portanto, final do século XVII. Tá? Bem, o que esse artista resolve fazer? Ele resolve matar para ver a expressão da morte no rosto. Ele mata um cigano que se chamava cachorro, que se escreve exatamente como nós brasileiros, nós de língua portuguesa, escrevemos cachorro, que não tem nada a ver para os espanhóis com o nosso cachorro, porque lá cachorro é perro. Então não é o nosso cachorro, mas se chama cachorro. Então esse cigano é assassinado pelo escultor, pelo Rijon, que apunhala o cigano e quando ele está agonizando, ele pega o lápis, o papel e desenha o rosto dele, expirante. Ele vai para o seu ateliê, esculpe o rosto do Cristo e quando o Cristo sai na procissão, todas as pessoas reconhecem que era o rosto do cigano assassinado e o assassinato é descoberto. Né? Ninguém sabia quem tinha matado o cigano e descobre que foi o escultor, porque ali estava o rosto, todos reconhecem. É uma história formidável. Que história incrível! Incrível. Bem, essa escultura existe. É o Cristo de la Expiración, que está na igreja da Basílica, Basílica do Cristo de la Expiración, que todos chamam de Igreja do Cachorro, que fica no bairro de Triana, lá em Sevilha. A Sofia fica impressionadíssima com essa história que o Cabral lhe conta e resolve, em versos, contar a história do Cristo Cachorro, por isso o Cristo Cigano. Só que, mais do que isso, a Sofia ali demonstra uma forte inspiração nos versos do João Cabral. Sabe? Então, há uma certa mudança no estilo da Sofia, né? Digamos que ela faz ali uma espécie de poesia cabralina, se quisermos, né? Então, portanto, é uma conversa dupla com João Cabral, porque ela adapta para versos, né, a história que ele conta e porque ela meio que mimetiza também o estilo de João Cabral. Né? Ela faz em redondilhas, o ritmo, os cortes, o apreço à materialidade, é uma coisa mais prosaica,
O Jorge de Sena, grande poeta e grande crítico, grande leitor da Sofia, amigo da Sofia, diz que nesse livro ela mais nomeia e define do que evoca. Eu acho isso muito interessante, porque evocar, né, é trazer da memória e é, sobretudo, tratar algo em linhas fluidas, como se a distância no tempo e no espaço, né, implicasse uma perda de definição das coisas. E, portanto, nesse livro ela menos evoca do que nomeia e define. Então, nomear, definir, né, é menos Sofia, digamos, e mais João Cabral. A influência é tão grande, bem, uma hipótese é que a influência teria sido tão grande que a Sofia meio que retira esse livro quando ela faz, um pouco tempo depois, um volume de poesia reunida. Esse livro está fora. E mais do que isso, o livro posterior ao Cristo Cigano se chama Livro Sexto, claramente o sexto livro da obra. Mas se você vai contar os livros, o sexto livro seria o Cristo Cigano. Então significa que ela pulou um livro. Claramente ela pulou o Cristo Cigano, o que se comprova pelo fato de que lá na Poesia Reunida ela tira o livro. Mas depois o livro volta. Mas eu acho que mais do que simplesmente ela ter, digamos, ficado insatisfeita pelo fato de que a poesia dela estava ali muito claramente influenciada pelo verso do Cabral, eu acho que, sobretudo, Alice, ela recusa esse livro pelo que ele traz de contrário, de radicalmente contrário a tudo que a Sofia pensa, sente, ama, crê. Né? Que ali, você vê, é um homem que, para alcançar a arte, ele recusa a vida, ele mata a vida, ele sacrifica a vida, e sacrifica a vida de um semelhante para extrair dali a sua arte. Ora, isso é inteiramente inconcebível para a Sofia. Inconcebível, inconcebível. A poesia da Sofia é uma poesia de, como eu disse, de amor pela vida, amor pelos viventes. Pelos viventes. Né? Que nesse termo vivente nós estamos incluindo tudo o que é vivo. Né? Então, esse escultor é um antípoda da Sofia. Ele é o seu extremo oposto. O fato é que é um livro extraordinário e que retornou à obra e, enfim, é um caso exemplar dentro da obra dela. E a Geografia vem depois do livro sexto, onde eu acho que no livro sexto há, de fato, uma influência do João Cabral mais bem formulada e mais profunda. Eu acho que, para mim, ele é muito mais... Para mim, o livro sexto é muito mais o livro Cabralina da Sofia, porque eu acho que a lição cabralina está mais introjetada, sabe? É um livro de muita... A tal clareza geometrizante está muito mais bem resolvida ali no Geografia, sabe? Tem a figura do João Cabral, que aparece até nominalmente, né, no Cristo Cigano. Ela fala dele, fala da faca, enfim. E tem o Manuel Bandeira no Geografia, né, que não sei se foi uma referência tão grandiosa quanto foi o João Cabral, mas queria te perguntar se seriam dois elementos possíveis de serem unidos assim nessa descrição dos livros. Dois poetas brasileiros que influenciaram ela de alguma maneira. Quer dizer, uma outra presença que vai aparecer depois também é o Murilo Mendes. Ela é uma outra presença, um grande amigo dela. Mas o Bandeira tem uma coisa curiosa que é o seguinte. Esse poema é um poema fabuloso. Enfim, o Geografia tem uma seção inteira sobre o Brasil, né, que se chama Brasil ou Do Outro Lado do Mar. Né? São 4 poemas. E um deles é exatamente esse poema de que você fala, que é uma homenagem ao Manuel Bandeira, que ela conta no poema. O poema é um poema de recordação, né? Que ela fala da avó lendo para ela Manuel Bandeira. E a avó lê O Trem de Ferro e lê As Três Moças do Sabonete Araxá. E ela fica encantada com aquilo, porque era uma coisa muito, muito nova e vinha de um outro mundo, tinha uma outra dicção. Era realmente uma coisa mágica para uma menina ouvindo aquilo, né? Então é como se o Bandeira fosse um poeta que esteve presente na formação da Sofia, sabe, na infância ainda, como se tivesse ajudado a formar a sensibilidade
daquela menina que muito novinha ainda, já se mostrava inclinada à literatura, ao verso, e que sabia coisas de cor. Enfim, era uma menina que claramente poderia vir a ser uma poeta, né? Como de fato aconteceu. Então a gente pode imaginar o quanto o Bandeira foi uma presença marcante, tanto que tanto tempo depois ela vai escrever esse poema rememorando a presença do Bandeira, que, portanto, para ela se confunde com o Brasil. E o Cabral já é uma presença posterior, né? Já é ela já formada como sensibilidade, mas, claro, ainda se formando, tanto que, enfim, como dissemos, está lá a presença do João Cabral, tanto no Cristo Cigano quanto no livro Sexto. Então, pelo menos esses dois poetas são muito marcantes. Como vai aparecer também o Murilo Mendes, que é um poeta porque ela tem um grande apreço, e o Geografia tem esse momento Brasil. E ela tinha uma ligação forte com o Brasil, com a poesia brasileira, com a língua portuguesa falada no Brasil. Um desses poemas é um poema célebre, dos mais importantes da Sofia, que é chamado Poema para Helena Lanari, que é uma maravilha, porque ela fala exatamente da pronúncia do português falado no Brasil. Né? Queria passar o olho nesse poema. Esse poema é maravilhoso mesmo. Ele fica na cabeça. Se chama Poema de Helena Lanari. Eu disse para, e não é. É poema de. Isso faz uma grande diferença. Porque o poema de Helena Lanari é como se o poema fosse da Helena Lanari. E o que a Helena Lanari diz é simplesmente o coqueiro. Então é como se o coqueiro já fosse um poema, entendeu? Então é poema de Helena Lanari. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. Maravilhoso. É maravilhoso, né? É maravilhoso. E o que há de tão extraordinário, né, nesse poema, né, é que ela funde a paisagem brasileira e a fala brasileira. Então, o coqueiro pertence à paisagem brasileira. Mas, quando a Helena Lanari diz o coqueiro é mais vegetal. Por quê? Porque a fala não perde, como ela diz, nenhum quinto de vogal. Então, é coqueiro. Nós brasileiros dizemos coqueiro, enquanto os portugueses dizem cocaio. O quê? Cocaio? É assim, cocaio. Então, você perde, entendeu? Eles comem, né, a vogal, então você perde essa nuance, né, que ela diz de um quinto de vogal. Né? Nós não perdemos nenhum quinto de vogal. Então, você veja, né, ao observar pela audição a fala brasileira, o que ela está procurando, na verdade? A tal medida, o tal equilíbrio, né? A paisagem que a gente diz que está sempre bem recortada, nítida, luminosa, não é? A luminosidade de que falávamos, né? Me referia à geometria, à medida. Ela percebe isso na Helena Lanari dizendo o coqueiro, né? E não é a Helena Lanari, é nós brasileiros, né? Então quando fosse a natureza natural do Brasil está na palavra do Manuel Bandeira, está em Brasília, que é um outro poema dessa parte do livro que é deslumbrante, um dos poemas mais lindos do mundo. Ao se deter, né, nesse livro, né, na paisagem brasileira, no mundo brasileiro, nos brasileiros, na poesia brasileira, né, no português falado no Brasil, é como se a Sofia encontrasse aqui uma certa medida que ela, sabe, que é tão cara a ela. E ela nos olha, repito, com essa generosidade, com esse amor, ela só vê coisas boas, entendeu? Ela vê aquilo que ela procura. E é interessante isso que você fala da clareza e da justiça, que até na sonoridade aparece, né? Isso que você falou, coqueiro em português de Portugal, realmente é uma outra palavra, né? Coqueiro, né? Nós temos o U, o I, tudo ali
Então, assim, ela está à procura de clareza, à procura de nitidez. E essa clareza, essa nitidez, tem de estar na palavra, na fala, no gesto, nas relações pessoais, nas relações entre o sujeito e o Estado, nas relações entre as classes sociais, nas relações entre a religião e o religioso, nas relações entre o escritor e o público, entre o leitor e obra, em tudo, em tudo. A Sofia não quer menos. A Sofia quer justiça e justeza em tudo. Então, é uma poeta com uma enorme ambição e uma enorme ambição humana. Então, assim, o seu ensinamento, a sua lição, é uma lição gigante, gigante. É uma poeta que é capaz de alimentar a nossa alma com fartura, sem que nunca nos cansemos do que ela tem para nos dar. Porque tudo é vasto, mas tudo vem medido e do nosso, sabe, do nosso tamanho. E o nosso tamanho é alto. Quando a gente lê a Sofia, a gente cresce. Então, do Cristo Cigano, eu vou ler duas passagens, Alice, porque tem a primeira é quando ela abre o livro, chama A Palavra Faca, e depois ela numera os poemas. Então tem o poema número 1, que é O Escultor e a Tarde, mas tem um poema que é anterior aos poemas numerados, que funcionam, portanto, como uma espécie de apresentação ou de abertura, até se quisermos de um micro prefácio. Então eu leio os dois, A Palavra Faca e o primeiro, que é O Escultor e a Tarde. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral que agora ela aparece azul e afiada no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. E a partir daí começa efetivamente a história. 1. O escultor e a tarde. No meio da tarde, um homem caminha. Tudo em suas mãos se multiplica e brilha. O tempo onde ele mora é completo e denso, semelhante ao fruto interiormente aceso. No meio da tarde, o escultor caminha. Por trás de uma porta que se abre sozinha, o destino espera. E depois, a porta se fecha, gemendo sobre a primavera. Maravilhoso. E o Canan, tem mais algum ponto importante que você ache, enfim, bacana a gente falar aqui? Por exemplo, você acha que a Sofia foi uma figura relevante na luta pelos direitos das mulheres? Você acha que ela, enfim, no debate feminista, ela foi uma figura de proa, de alguma forma? Talvez ela não tenha falado especificamente sobre esse tema, mas pelo que ela representa. A Sofia foi uma mulher, como eu disse, foi uma ativista política. Quando o marido esteve preso, que era um jornalista muito ativo politicamente, foi muito perseguido, Francisco Sousa Tavares. Eles se casam logo depois desse primeiro livro dela, pelo livro de 44, eles se casam em 46. E ele foi intensamente perseguido e foi preso, né? E ela trabalhava e criou, todo esse tempo, cuidou dos filhos sozinha, era uma mulher que escrevia em jornal, que frequentava as assembleias da Constituinte, então foi uma deputada da Constituinte. Então era uma mulher muito respeitada e que portanto, pela sua simples presença, né, no quadro político, social, cultural do seu tempo, marcou muito claramente a presença de uma mulher num quadro cultural dominado por homens, né? Sobretudo porque, veja, estamos falando de um período de ditadura, né? E sempre as ditaduras são moralistas e conservadoras e sempre mantenedoras de um status quo masculino. E a Sofia foi totalmente contra essa corrente, né? Ela foi um exemplo de uma mulher libertária,
uma mulher libertária. Ela esteve sempre muito mais preocupada em falar da dignidade do humano e da dignidade da palavra como um bem coletivo do que esteve ocupada em defender, digamos, explicitamente direitos da mulher. Né? Nesse sentido, a Sofia é muito mais universalista, né? São os direitos do humano, e mais que os direitos do humano, o direito dos viventes. Né? Então, acho que ela nos deixa, hoje que estamos também tão preocupados com o mundo que nos cerca, né? A Sofia, eu acho que era uma poeta muito, muito contemporânea, né? Pelo seu senso de justiça e de medida, que nos põe numa ordem natural, numa ordem cósmica, né? Onde todos estamos ligados, interligados, né? E onde é preciso cuidar da aliança que une todos os viventes neste mundo. Né? Então ela me parece mais que uma poeta contemporânea, ela me parece uma poeta urgente. É urgente a palavra da Sofia. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é absolutamente atual mesmo a poesia dela, né? É uma poesia preocupada com o planeta Terra, né? É um pouco como o Tom Jobim, né? Que tem uma obra voltada pela proteção do planeta e é muito interessante isso que você apontou agora, eu não tinha pensado nisso. Eucanã, eu quero te agradecer imensamente. Você, além de poeta gigante e organizador de obras tão importantes como o Vinícius, a Sofia, Caetano Veloso, Drummond e tantos outros, você é um professor incrível, que você ilumina tudo, que às vezes está lá no papel, mas que de alguma maneira falta a sua interpretação para ela chegar aos leitores. Então, quero te agradecer imensamente pela aula que você nos deu hoje. Foi muito enriquecedora. Que bom, Alice, eu também agradeço, suas palavras são muito generosas, mas fico feliz e tudo que eu quero é que as pessoas leiam a Sofia com amor, porque está tudo lá e tudo está entregue, está tudo nas nossas mãos. E, e é uma experiência engrandecedora, como eu disse.